Domingo, dia 17 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Domingo, lindo, tarde de sol, mas eu não pego anzol porque não sei pescar e nem quero aprender. Mas estamos aqui de volta para conversarmos um pouco mais. Agora são exatamente 15 horas, né? Estou gravando mais cedo porque quero ver meu peixe jogar. Mas esse peixe eu quero pescar sempre. Ok, muita coisa acontecendo, mesmo sendo domingo. Mesmo a imprensa não trabalhando como deveria trabalhar para dar as informações que devem. Mas eis que saiu ontem uma publicação sobre uma manifestação da nossa linda primeira-dama Michele Bolsonaro. Sim, ela ainda é a nossa primeira-dama, mas ela fez um desabafo muito forte, dizendo que desligaram o Jair Bolsonaro da tomada. Uma frase curta com um impacto muito forte. Enquanto a economia sangra e a política ferve, Michele Bolsonaro então lamentou o que chamou de prisão domiciliar disfarçada imposta ao seu marido. Segundo ela, Jair Bolsonaro foi tirado da tomada, silenciado e isolado como se fosse um inimigo do Estado. Olha só que coisa. Meu marido não é criminoso, disse ela. Ele foi isolado porque representa milhões de brasileiros que não aceitam viver sob uma ditadura de toga, disparou ela. Essa metáfora pegou fogo nas redes sociais ontem e hoje. E apoiadores já transformaram a frase em um símbolo de resistência, denunciando uma censura judicial e reforçando a narrativa de perseguição política. Só que os analistas políticos estão avaliando que o lamento de Michele Bolsonaro tem um efeito político devastador. Por quê? Dessa forma, Jair Bolsonaro vai se consolidando como uma vítima de um regime que não admite oposição. Vai se colocando realmente como perseguido político. Quanto mais tentam desligá-lo, mais seus apoiadores buscam religar a sua energia política, porque sua popularidade nunca é desligada. Nós sabemos perfeitamente que nesse momento onde Donald Trump está com seus binóculos mirando o que acontece aqui no Brasil, qualquer ação contra Jair Bolsonaro chama atenção. A esquerda sabe disto. Tanto é que o próprio PT, conforme reportagem que saiu ontem, inclusive no Poder 360, o PT está torcendo para que algum ministro da primeira turma peça vista. Por quê? Segundo eles já passaram por uma experiência negativa em 2018. Quando o Inácio, preso, demorou para liberar o nome de outro candidato para concorrer pelo PT. Demorou muito e ele acabou lançando o Haddad, que, segundo eles, não ganhou porque o Inácio demorou muito para sair da disputa e colocar um outro no lugar. Não ia fazer diferença nenhuma, né? Ia perder do mesmo jeito, mesmo que tivesse entrado no radar um ano antes. Mas eles estão dizendo que enquanto o Bolsonaro não for preso, na visão deles, ele não admitirá um outro nome para sair candidato em 2026. Porque eles dizem que o Bolsonaro quer ser ele o candidato. Bom, nós à direita também queremos o Bolsonaro candidato, isso não é novidade, né? Mas na visão do PT, dessa forma, se o Bolsonaro for preso em meados de fevereiro, março do ano que vem, por exemplo, aí perde-se muito tempo para um outro nome entrar no radar de uma candidatura presidencial pelos conservadores. Me parece que março é o prazo máximo para qualquer candidato que tenha um cargo executivo se desligue para sair candidato. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Caiado já oficializou sua candidatura. Então, quando for março, eu acho que é março mesmo, ele terá que abandonar o governo de Goiás para sair candidato em outubro. O Zema ontem oficializou também sua candidatura.
A imprensa está forçando a barra, colocando Tarcísio de Freitas também nesse balaio. E eu continuo achando que ele não vai embarcar nesta furada. Furada porque ele sabe que em outubro do ano que vem, esse próximo pleito promete ser muito sujo. Muito sujo. Porque o PT não vai querer largar o osso em hipótese alguma. Além do que, o Caiado e o Zema vão tirar votos do próprio Tarcísio, se for o caso. Vai ter que dividir votos com eles. O que é muito ruim, porque na verdade isso só é bom para o PT, que vai ter um candidato só, que é o próprio, né? O Inácio. Então, como o Tarcísio tem mais um mandato de governador do estado de São Paulo, que está fazendo um excelente governo, vai ser reeleito, eu não creio que ele saia candidato, como ele mesmo tem dito que não vai sair. Mas política vocês sabem como funciona. De qualquer forma, sem opinar aqui quem é bom, quem não é bom, a meu ver, o nosso voto é para Jair Messias Bolsonaro ou para quem ele indicar. Agora, é fato que essa manifestação da Michelle Bolsonaro tem um peso político muito forte, porque é sabido que ela sairá candidata em outubro. E olha, a meu ver, ela pode ser candidata a qualquer coisa, porque tem calibre, tem um poder de comunicação muito forte, tem carisma, um currículo limpo e casado com um presidente da República. Mas eu acho que, assim como já disse o próprio Jair Bolsonaro, ela sairá candidata a senadora pelo Distrito Federal. E é aí que entra esse peso do que ela disse ontem, porque ela atrai para ela os olhos e a atenção de analistas políticos e da própria imprensa. Agora, tudo isso está acontecendo porque o Brasil vive dias aí de tensão. Entre crise diplomática com os Estados Unidos e a prisão domiciliar do nosso presidente Jair Bolsonaro, os gestos teatrais do Inácio, lá no Palácio do Circo, e o recorde de feminicídio e violência sexual que ele prometeu acabar, isso tudo faz com que o nosso Brasil esteja mergulhado num movimento de caos político, além do caos econômico-social. Diante de tantas informações negativas, que inclusive os Estados Unidos enxergam de binóculo, né? Brasília amanheceu em pânico, digamos assim, com a notícia de que os americanos vão reduzir investimentos diretos no Brasil. Um baque que especialistas já classificam como o maior desde 1999. O estopim foi a guerra comercial, iniciada depois das tarifas de 50% impostas por Washington, às quais o Planalto respondeu com bravatas, brincadeiras e tiração de sarro, como, por exemplo, plantando jabuticabas e agora uvas. O Inácio pensa que o mundo é um verdadeiro circo e se esquece que circo só existe lá em Brasília. Essa atitude dele foi um tiro no pé. Foi um tiro que saiu pela culatra, pois o clima azedou, a diplomacia derreteu, como todo mundo sabe, o mercado financeiro já entrou em colapso, e claro, com isso o fluxo de novos aportes financeiros vão sendo reduzidos até que haja uma solução para as pendências tarifárias. E quem disse isso foi o ex-secretário do Comércio Exterior, Welber Barral. Muito bem. Com mais de 270 bilhões de dólares já investidos no Brasil, os Estados Unidos mandaram um recado claro. A confiança evaporou. Sem o dinheiro americano, o Brasil cambaleia, cadeias produtivas são desintegradas, empresas sem crédito e o mercado de trabalho à beira do colapso, vão deixando claro que o Brasil não tem um rumo econômico sólido. Porque basta tirar o dinheiro de investimento americano, o que sobra? Sobra
investimentos muito menores do resto do mundo. Por mais que o governo petista tente fantasiar, o Brasil certamente enfrentará uma derrocada final caso os Estados Unidos realmente deixem de investir no Brasil. Os números não mentem, pois enquanto os gringos investiram cerca de 273 bilhões de dólares em 2024, a China, por exemplo, que é o maior parceiro comercial do Brasil, investiu no mesmo período apenas 53 bilhões de dólares. Olha a diferença. 220 bi de dólares a menos. Vocês estão vendo aí a imagem. Contra fatos, não existem argumentos. Principalmente aqueles que possam justificar o que vem acontecendo. E os americanos, que não costumam brincar com a economia, sabem perfeitamente que enquanto o governo brasileiro não se acertar com a Casa Branca, principalmente, eles não irão se aventurar a investir num saco sem fundo. Para os que ainda estão aí acreditando que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro por conta das tarifas aplicadas no mundo todo, e é bom que se atentem com um pequeno detalhe, porque conforme disse o próprio Donald Trump, nunca entrou tanto dinheiro nos Estados Unidos num espaço tão curto de tempo como agora. Depois da Apple anunciar que vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, depois que o Japão anunciou que vai investir 550 bilhões nos Estados Unidos, depois que anunciou que vai colocar fábricas japonesas dentro dos Estados Unidos, agora foi a vez da GE Appliances, que anunciou que vai transferir a produção de geladeiras, fogões a gás e aquecedores de água da China e do México para os Estados Unidos, com um investimento de 3 bilhões de dólares para expandir suas operações em Kentucky, Georgia, Alabama, Tennessee e Carolina do Sul. O investimento, o segundo maior na história da empresa, que está sediada em Louisville, deve adicionar mais de 1.000 empregos, além de aumentar a produção nacional e modernizar as fábricas nos próximos 5 anos. É um país em pleno progresso. É um país funcionando, enquanto a imprensa tenta dizer que por culpa do próprio Donald Trump, tudo está caro nos Estados Unidos, estão perdendo empregos, a situação é deficitária, blá, 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 blá. Tudo isso como parte aí de acordos feitos com o governo de Donald Trump, para que essas empresas, por exemplo, se vejam livres de tarifas aplicadas. Produzam dentro dos Estados Unidos que não vai ter tarifas para ser pagas. Mas o Inácio, ele acha que comendo jabuticabas vai convencer o mundo de que o Trump é que tem que ligar para ele. Se Donald Trump ligar para o Inácio, obviamente não será para dar boas notícias, não. Podem ter certeza. Enquanto isso, no mesmo palco em que o Brasil arde em crise, o Inácio então decidiu encenar a sua própria fábula. Em um vídeo que ele enviou para Donald Trump, é o que dizem, não ele, a imprensa enviou para os Estados Unidos e Trump ficou sabendo. O Inácio aparece cultivando um pé de uva no Palácio da Alvorada e declarou que prefere plantar comida em vez de ódio. O gesto, porém, foi recebido com ironia e indignação. Porque enquanto ele se fantasia de agricultor da paz, o país enfrenta inflação, tarifas, fugas de capitais e desemprego. É uma mistura de populismo com alta ajuda de quinta categoria. É o que avaliam aí especialistas na política. No exterior, a cena foi vista como patética. Qual líder acredita que plantar uvas substitui uma diplomacia? No Brasil, a metáfora se tornou cruel, pois enquanto o presidente planta essas uvas, o povo colhe vinagre e carestia. É isso que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Muita gente tem dito, os conservadores estão vibrando por ver o Brasil sofrendo. Os conservadores querem que o Brasil sofra.
Não é nada disso. O que nós queremos é um remédio amargo para resolver a doença. Não se resolve uma doença com mel, com dose homeopática. Chega no momento que o remédio tem que ser amargo. Porque é o que o governo brasileiro está plantando. Está forçando uma doença. Está forçando uma doença porque ficou doente porque quis. Com a finalidade de avermelhar toda a América Latina. O que já quebrou a cara. Porque Maduro se já não picou a mula, está escondido e não vai pegar o governo de volta. Não vai. Então, o que sobrou para o Inácio? Pedir socorro a quem? Para a China não adianta. Para a Rússia muito menos. Então, é bom que o governo brasileiro pense muito bem no que vai fazer daqui por diante. É bom que sentem e conversem com aquele ministro para ele não fazer a bobagem maior, que é dar voz de prisão definitiva ao nosso presidente, porque certamente aí sim o remédio vai ser azedo demais para o Brasil. Donald Trump não está brincando de amigão de Bolsonaro. Ele está sim lutando para evitar que o Brasil mude o rumo político. Deixa a democracia de lado para adotar um comunismo. É isso que Donald Trump está mirando. Por tabela, evidentemente, defendendo Jair Bolsonaro, porque é o único que pode trazer o Brasil de volta ao patamar da democracia plena, como foi de 2018 até o fim de 2022, onde o Brasil estava voando. Então esse é o cenário do nosso Brasil de hoje, e é o vídeo que eu tinha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me assistir, né? Ajudem o canal quem puder ajudar. E vamos tocando a vida, né? Vamos seguindo adiante, porque vem coisa por aí. E vem coisa boa também, não é só coisa ruim não. Vem coisa boa, podem ter certeza, né? Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para o Brasil, ok? Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.